Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, tudo bom? Estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos conversar com vocês um assunto extremamente delicado que nós temos observado em muitos dos nossos trabalhos terapêuticos. E o tema é segredos e mentiras. Não, é verdade. Aí é assim, toda vez que nós encontramos algo, quando estamos trabalhando com um cliente, e a gente às vezes vira para o cliente e fala assim: você sabe se tem algum segredo no seu sistema? Aí a pessoa fica me olhando, claro, né? Se é segredo, não sabe. É lógico. Só que a gente sabe sim. Sabe por quê? Quando nós éramos crianças, a gente chegava, os adultos estavam conversando, de repente chegava uma criança e eles paravam de falar. A minha mãe falava tem boi na linha. Tem Era a senha. Eles paravam de falar na hora. Então, sempre com essa coisa de não revelar algo que aquela criança possa ouvir. E por que isso, né? Porque a criança, ela não tem capacidade de entender as situações exatamente como elas são. Exatamente. Ela entende conforme ela consegue, né? E daí fica difícil. E o que isso traz, né, de dificuldade para essa pessoa? Passa a ter um segredo numa família. E o segredo é o que nós denominamos da cripta, do fantasma. Então, ele está ali latente. Uma hora ele precisa vir à tona. E ele vem de maneiras muito difíceis da pessoa compreender. Então, vamos supor que alguém no sistema familiar, aquele tio, aquela tia, aquela pessoa mais distante às vezes, se matou. Acontece na maioria das famílias e isso precisa ser amenizado no sistema porque é muito triste, é difícil, uma situação dessa. É um assunto proibido. Ela traz um julgamento de que alguém falhou. É verdade. Sabe? Vem esse julgamento nessa família de que alguém falhou. E não é nada disso, sabe? São situações que, infelizmente, podem acontecer. Hoje, isso é mais escondido, dependendo de quem comete esta situação. Então, é assim que a gente vê o que é segredos e mentiras. E por que a mentira? Só para amenizar a dor do que vem depois. Só que essas pessoas do sistema, elas não se dão conta que isso pode causar uma dor ainda maior. É muito complicado isso. É mais comum do que a gente pensa. O segredo, ele se manifesta através de uma doença. E foi colocado o pai e a mãe no campo. E o pai biológico não era o pai dele. Tem um segredo, tem um segredo, tem um segredo. Tem. Mas ele pode ser revelado, porque muitas vezes na constelação o segredo não é revelado, porque ele não vai trazer bem nenhum para aquele constelado, para aquela pessoa. Tem que ter um benefício, o campo, ele é inteligente o suficiente para decidir a revelação ou não revelação. Não é o facilitador que escolhe, é o campo. Com essa confirmação, ele amenizou muito os sintomas. Curou? Não curou. Mas
A doença ela estava a serviço do sistema, porque era um segredo que o campo queria que fosse revelado. Agora, eu tenho situações com pessoas muito conhecidas de mentiras e omissões. Então, a pessoa ela é acostumada, ela tem o hábito. E o que acontece? Normalmente, na segunda geração, ou seja, nossos netos, é que irão sofrer as consequências de todas as mentiras, principalmente as graves, que nós contamos durante a vida. Ai, Abigail, isso soa como uma ameaça. Não, gente, é matemática sistêmica, é 1 mais 1. Fechou. Essa pessoa mentiu tanto, escondeu tanto a vida toda, que o neto nasceu sem palato. Tem consequência, não adianta. Né? Ele já veio assim para que ele não continuasse a mentir. Exatamente, veio a serviço desse sistema para quebrar esse hábito tão ruim, que só traz malefício para o sistema. Não quer dizer que todo mundo que nasce assim é por causa disso. Lógico que não, claro, gente. Que não. Cada caso é um caso. Eu queria até trazer nessa linha que vocês estavam falando, a respeito de que quando isso é pertinente que o segredo se estabeleça para a cura, e às vezes não. Né? Às vezes o segredo não precisa ser revelado para promover a harmonia daquela situação, daquela dificuldade. A gente já teve várias situações onde a gente constela, o segredo se apresenta, e eu não preciso revelar qual é, basta eu harmonizar a situação. Exatamente. Ele existe, ok, uma justa razão, ok, o sistema já entendeu, está tudo certo. Né? Então eu acho que é muito importante a gente frisar, né? Porque de repente as pessoas ficam com medo, eu vou fazer constelação para descobrir o segredo. Ou o contrário, eu vou fazer constelação para ver se tem algum segredo. É isso, daí já é fuxico, né? Pelo amor de Deus, não é isso. A situação, ela só vem à tona quando há necessidade. E o campo escolhe. O campo escolhe, você foi atrás de resolver uma situação sua. Aí tá, então isso é sistêmico, ok. O profissional treinado vai ver isso. Aí continua, às vezes o segredo é uma bobagem, mas que influenciou muito em decisões futuras, sabe? Então não é só isso de ser não, mas isso também não quer dizer que isso acontece em toda a constelação, cara, não é assim. Né? O que você falou é muito importante, né? O campo só opta por fazer a revelação do segredo se houver um benefício. Sim. Se não houver, ele vai estar presente, mas não precisa ser revelado. Exatamente. E a gente precisa deixar muito claro também que a constelação ela é feita para você. Então, tudo que tem a ver com você vai aparecer. O campo vai mostrar situações para proporcionar um desbloqueio, um incentivo a você crescer interiormente, profissionalmente, a você buscar cada vez mais, mas não é um passe de mágica. A constelação ela vai te incentivar a estudar mais, lutar mais, ter força, se você não tem. Então é essa temática, não buscar segredo, nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Trazendo o segredo, normalmente, como o recurso sistêmico, né? Ou seja, o recurso que as famílias se utilizam do segredo, é muito importante a gente entender que o segredo ele é contemporâneo. Então, por exemplo, coisas que há 100 anos atrás eram motivo de serem escondidas, hoje já não é mais. Então a gente tem que entender que normalmente uma família, quando ela opta por um segredo, é porque muitas vezes o contexto histórico daquele momento
poderia fazer com que a família caísse em desgraça, ou fosse difamada, ou as pessoas daquela família fossem excluídas Na socialmente. verdade, foi uma necessidade para o bem. Exatamente. Mas essa Então, necessidade... às vezes a necessidade é do ego também. Mas Mas dentro do que aquela família precisava manter, algumas coisas tinham que ficar debaixo do pano. E aí a gente tem que entender que não é porque as pessoas tiveram que esconder algo, né, ou tiveram que mentir sobre algo, que isso foi bom. Isso começa a dar, nesse ponto, começa uma dor. Que vai sendo repassada geração a geração, e aí vai chegar lá na frente e as pessoas nem sabem por que carregam aquela dor. Né? Então, os segredos, eles são realmente ferramentas, de acordo com cada época, eu entendo, né? Que é para tentar poupar alguma situação que vá gerar. Agora, isso não minimiza também a atrocidade do ato. Sim, sim. Porque alguém foi sacrificado por muitos. Mas dentro de um sistema, e isso é maravilhoso no sistema, ninguém pode ser sacrificado. Todos precisam ser vistos. Todos têm que ter o seu lugar. Às vezes nem é tanto um sacrifício. Às vezes é uma justa razão. Sim. Sempre existe uma justa razão para que aquilo aconteça. Falar para vocês que eu estou assistindo uma série, eu e os filmes, eu e as séries, que eu achei muito interessante, e a gente entra numa vibe de que tudo é sistêmico, né? Quando você assiste algo, você vê a sistêmica em tudo. Você analisa, né? Por conta de ser o nosso de dia a outra dia. ótica, né? O segredo é tão simples, mas não é bem um segredo. Então, é a vida que aquele homem tem. Ele tem uma vida dupla, né? Então ele tem uma família com filhas, tem uma esposa e tem um companheiro. Mas a família de origem ninguém sabe. Nem desconfia. Nem desconfia. Então, como ele é médico, na situação, ele é médico, toda hora ele tem uma emergência médica. E ele corre. Isso é natural, né? E aí ele corre e ele vai mesmo, quando a coisa está bem pesada na casa dele, a filha mesmo fala, toda vez que a situação está difícil, meu pai tem uma emergência médica. E por conta disso, uma hora ela descobre onde está a emergência médica e ela questiona, mas por que você não contou? Ele falou, porque ainda não é hora, eu estou esperando passar o casamento da sua irmã para que isso não manche a reputação da família perante a família do noivo. Aí ela olha para ele e fala, mas a minha mãe sabe? Ele fala, sabe. E assim, são muitos desdobramentos. Aí você fala assim, mas é só nesse filme. Não é. É na vida de todo mundo. As coisas vão se desdobrando. Eu conheço um casal que ele tinha um companheiro. Ele foi apaixonado. E ela sabia, e eles continuaram casados. E quando o companheiro dele morreu, ele durou pouquíssimo. Aonde que eu queria chegar? Que tudo que a gente trabalha com segredos e mentiras, elas estão voltadas para essas situações. Aí, gente, de minha mãe sexo, dinheiro e poder. Inha das mentiras. Mas Tua mãe? minha mãe tinha o hábito da mentira. Mentirinha boba, mentirinha leve, mentirona, mas ela tinha hábito. E eu falava assim para ela, Terê, acendeu a luz vermelha na sua testa, isso é mentira. Abigail, lá vem você. Você chamava sua mãe de Terê? Às vezes. Normalmente era a mãe, quando a gente ia brincar, todo mundo, até os netos chamavam ela de Terê. Ela gostava. Ela falava, chama de Terê. Não gosto que chame de vó. Nem corpinho de vó eu tenho.
Ela falava. Porque ela era magrinha. Mas outra mentira, né? Edneia. E eu tenho uma neta que acho que honra ela, porque ela conta várias mentirinhas assim. E eles foram para a Itália. Como é o nome daquele buraco que fala que é a boca da verdade? É uma roda É uma roda de pedra e tem o buraco que você enfia a mão. Se você é mentiroso, diz que uma boca te morde lá e ela caminha pro caminho. Mas morde mesmo? Será que é perigoso? Se você não mente, não, né? Mas isso nos leva aos dias de hoje, né, gente? Eu acho que até para a gente entender um fenômeno que a gente fala muito, né? Hoje a gente fala muito sobre as notícias mentirosas, né? As fake news. E a gente percebe, né, que como é que isso pode proliferar tanto, com tanta facilidade que você tem hoje em dia. Você vê uma coisa, parece duvidosa, você vai e pesquisa. Isso é uma prática para você. Não, mas o que eu queria dizer é que por que a gente tem esse ar, né? Por que a gente tem essa credulidade tão espontânea? Então, por conta desses segredos e dessas mentiras, acaba se tornando uma referência de segurança. Porque todo mundo que mentiu no sistema se protegeu dos malefícios do segredo. Então, você percebe que existe uma tendência inconsciente dentro dos sistemas familiares, de uma forma geral, a acreditar na mentira, porque a mentira me protege. A mentira faz com que eu não tenha que exercer o papel do vilão. Às vezes a gente propaga uma coisa que a gente assistiu, recebeu de um amigo que a gente confia e depois vem lá, cuidado, é fake news ou tem um outro que é para roubar os dados. Phishing. Então, são muito bem feitos por pessoas inescrupulosas. Então, aí a gente tem que ter um cuidado dobrado com tudo hoje que você, antigamente, era um segredo, como nós comentamos aqui agora. Hoje não. Hoje é tudo tão escancarado e a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Nisso eu concordo plenamente. Sabe, eu vejo as coisas e eu tô assim, eu abro uma rede social e vou excluindo todos aqueles posts, aquelas situações que não me interessam. Porque tem muita coisa que é pura maldade, que é só para propagar, para você denegrir a imagem de alguém, né? Fulana, o que aconteceu com a fulana? Clique. Não interessa. Sabe, parou, gente. Não tem tempo para isso. Não. E tem coisas que você ouve e a pessoa falando parece mesmo que a notícia é verdadeira. E é inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial vem piorar ainda mais situações. Então, aí é que tá, né? Toda ferramenta, ela é... inventada para o bem. Não, eu digo assim, toda ferramenta ela é estéril, ela não tem nem bem nem mal, depende de como você usa. Sim. Então, por exemplo, eu tenho visto lindas fotos antigas, obras de arte, que o pessoal consegue dar movimento a elas. E eu fiquei assim, encantado de ver ali, por exemplo, né? Eu fiquei pensando, puxa, eu posso colocar meus avós chegando da Itália, no navio, aquela coisa toda. Então, tem esse lado muito bonito. Tem um outro lado que eu acredito que ainda esbarra um pouco em questão de direito autoral, mas, por exemplo, a gente pode, no futuro,
ver, por exemplo, Fred Mercury cantando uma música inédita. Sim, acho que até já estão fazendo isso. Mas é que... Colocando em shows, tal, em exato. salão. Mas né? o que eu quero dizer assim, tem coisas maravilhosas, né? Que a inteligência nos traz. E outras coisas também, né? De intuito prático mesmo, né? Pesquisa. A inteligência... Pesquisa, não. Então, assim, a inteligência artificial realmente é uma grande ferramenta, né? Mas eu acho que a gente bota muito da gente naquilo, né? Quando você faz uma pesquisa, quando você busca algo. Exato. Então, não tem aquele ditado, quem procura acha? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco sobre isso, né? Então, se você vai com o intuito de buscar algo positivo, se tem algo positivo ali dentro de você vai ver coisas positivas. Agora, se isso de alguma forma, né, é um sentimento... Se a sua índole não é lá aquelas Exato. coisas, né? Se você não tem força de paz, se você está perdido no mundo, o que você vai fazer? Inclusive agora tem muitos problemas em colégios, porque os meninos, eles são craques, né? E eles estão ele pega qualquer foto de qualquer menina e difama. E daí propaga isso. Então isso é tão sério. E isso a gente está falando de criança. Eu acho que, voltando de novo para o elemento familiar, eu acho que é uma coisa que é muito importante, né? Eu também queria até ouvir um pouquinho de vocês, porque eu já tive situações onde o descendente ele cobra a revelação de segredos. Ou seja, um exemplo, a mãe teve um relacionamento e desse relacionamento nasceu a filha, mas ela não quer revelar, a mãe não quer revelar o pai. Não estou entrando aqui no juízo de valor, se deve, se não deve, se pode, se não pode, mas invariavelmente vem... É um direito dela. É um direito dela. Assim como é um direito da filha saber quem é. Exato. Então você entende? E aí, como é que fica uma situação dessa? Percebe? Porque a filha tem o direito de saber quem é. Fica uma filha sem força. A questão é justamente não estar se afirmando no ambiente profissional e no relacionamento. Não vai se afirmar. Não vai se afirmar. Não vamos ser radicais, né? Teoricamente, terá dificuldades no campo profissional, sim, porque lhe falta a verdadeira energia, que é a energia do pai, né, de ir para a vida. Provavelmente terá dificuldades em escolher uma carreira, né, em relacionamento nesta carreira, né. Se for uma menina, ela vai ter dificuldade de se relacionar com um parceiro, tá certo? Agora, até onde esta mãe tem o direito de esconder isso? Porque é um fato. Se isso lhe causou tanta vergonha, sinto muito. Tanta dor, mas é um fato. O ser existe. E a partir do momento que ele existe, ele é. Sabe, ele tem né, o direito que de às saber a vezes verdade. a mãe fala, a pessoa vai atrás, se comunica com esse pai, e muitas vezes esse pai não está disponível. Mas só o fato de ela saber que ele está lá, que ele existe, porque deve ser uma situação muito difícil você não saber se você tem quem é, né? Porque, assim, é o que a gente diz, mesmo a gente tendo pais e mães que causaram alguns traumas para a gente, ou que não conseguiram realizar a maternidade ou a paternidade adequadamente, nós temos. É diferente de não ter nada. É diferente. Você tem razão. Eu entendo que, por exemplo, assim, de novo, a gente sempre tem que olhar os dois lados. Eu também sou adepto de que a verdade, nesse caso,
é a melhor. E coloca, olha, de repente, mas às vezes a mãe também pode fazer isso no sentido de proteger. Porque quando foi lá e contou para ele que estava grávida, esse pai pode ter feito assim, sei lá, poderia ter uma outra vida, uma outra família, e no medo de ter todo esse cenário destruído, pode ter ameaçado, pode ter falado para ela que ela teria que abortar. Então, às vezes, assim, a mãe, muitas vezes, não é nem pela própria dor, mas para proteger a filha de uma dor que ele provavelmente iria imprimir. Segundo a ótica dela, porque Sim. o tempo passou, né? Claro, exatamente. Esse homem é um outro homem, uma outra situação. Mas eu concordo com você. Inclusive, quando eu faço o tratamento quando eu faço tratamento com o pessoal nas sessões, e eu tenho uma situação dessa, sabe como é que eu faço? Lógico, eu não vou obrigar a mãe, não tenho como fazer, não tenho essa força. Então, um exercício que sempre tem dado muito certo, eu coloco a pessoa de frente com um espelho e eu peço para ela apontar no rosto dela, no corpo dela, tudo aquilo que não é da mãe dela. E aí eu falo, seu pai está aí. E aí eu tento fazer com que ela se conecte com o pai a partir das características dela mesma. Bonito. E ressignifique isso. Isso é legal, eu gosto muito. Porque é uma maneira de tornar leve essa ausência. Claro que o melhor dos mundos é ela se encontrar e beber da fonte. Sim. Mas muitas vezes, para poder alavancar e vencer essas dificuldades, a melhor coisa que eu posso fazer é ela encontrar o pai dentro dela mesma, que está lá. E falando das fake news, cada vez que vocês observarem uma notícia, pense antes de propagar. E pesquisar. Sabe? Tem Google. Se você não tem condição de pesquisar, pense um pouquinho, porque é muito sério tudo isso. Você pode denegrir a imagem de uma pessoa, a vida dela, e mais, a gente tem que começar a fazer isso com urgência, quem ainda não faz, porque o ano que vem nós vamos ter eleições. Minha filha, E as eleições são um poço de dificuldade e desse tipo de coisa. Saia desse lugar. Saia desse lugar de credulidade. Entende? É importante. E o que a Edneia falou é muito importante. Lembra antigamente, quando as pessoas colocavam uma mosca ou um cabelo num prato para difamar o restaurante e sair sem pagar? Isso já era fake news. Agora você imagina se um cabelinho ali, e o cara da mesa do lado vê e ele vai falar para... A gente sempre fala isso, né? Se eu sou bem atendido, eu falo para 10. Se eu sou mal atendido, eu falo para 100. Então, gente, às vezes vocês acham que é um ato inocente, mas não é tão inocente assim não. Você pode realmente destruir a vida de muitas pessoas. Então pensem bem quando vocês ouvirem algo, porque levar uma mentira dessa adiante, de uma que você passa de, nossa, essa pessoa, olha, né, é um ignorante, nem vê as coisas direito e fica passando para os outros. E faz muito mal para quem está exposto. E não esqueça que normalmente, se é real, se a pessoa vem a público falar mal de alguém, é aquela história, né, gente? Ela fala muito mais dela do que do outro. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado, né? O melhor é não propagar nada. Mas o podcast vocês podem propagar. De verdade. Exatamente. A gente está falando dessas situações dúbias, né? Que você nunca sabe qual vai ser o desfecho daquilo. E as pessoas também se alimentam muito de coisas muito fúteis, né? Por quê, Faz mais sentido. Por quê? Por que determinadas pessoas
se alimentam tanto deste tipo de situação. Isso também é uma mentira de vida, né? É sim. Muitos profissionais já cansaram de colocar que tudo aquilo que de extremo, de alegria, de felicidade, de riqueza, de tudo que você vê, é um recorte que foi feito, colocado ali, mas a vida daquela pessoa não é isso. Então, o que leva é isso que a gente está conversando aqui, né? Quanta mentira tem por trás da vida dessa pessoa e da família dela para ela precisar ostentar uma mentira desse tamanho? Mas você concorda que é a versão digital da mentira da mentira de outras eras? Sim. Eu vivo uma mentira para não ter que olhar a verdade da minha vida, porque a verdade da minha vida não me agrada. E a verdade demais para mim, eu não consigo, né? Meu mundo de ilusão. Exato. Então, eu ainda sou adepto e falo, né, a verdade sempre é o melhor caminho. Conheça a verdade e ela te libertará. Isso é Bíblia, né? E nós três aqui, nós somos cristãos, né? E nós acreditamos na regeneração planetária, não é mesmo? Nós acreditamos que o mundo está vivendo uma situação difícil, mas que isso vai passar. E a nossa temática de vida é sermos o melhor possível a cada dia, dentro do que é possível e dentro das verdades, não é? E sempre trazendo para vocês a proposta do pensamento sistêmico e com temas aqui para estimular vocês também a pesquisar sobre o assunto, né? Então, é esse o nosso propósito. E hoje, eu acho que a gente podia encerrar, não é? O capítulo de Mentira! hoje. A gente podia encerrar com a temática de que, por favor, busquem a verdade das notícias, a verdade da sua vida, a verdade dos seus propósitos, né? Aquilo que você a vida, ela é muito valiosa para ser vivida com mentira. Então essa é a nossa proposta para vocês hoje. Pensem nisso, por favor. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Até mais. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.